Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Olá! Que alegria estar aqui com vocês. Tudo certo? Som, todo mundo me ouve, ok? Sim, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, sim, que bom. Vocês estão me ouvindo e são participativos, porque É, na pandemia, a gente viveu esse momento de aula online e às vezes a gente ficava falando aqui sozinho, né? Ninguém respondia a gente. Então, já me deram um oi aí para eu saber que vocês estão me ouvindo direitinho. Estou super feliz, casa cheia aí, uma turma lotada. É muito prazer. Eu sou Ana Richa, professora de português aqui da específica do IB Concursos. É, Espero que vocês fiquem com a gente aí nesse momento, né? Nesse momento que é uma novidade para todos nós, essa prova, essa cobrança aí desse Enem dos professores, né? A gente já tem o Enem dos concursos e agora esse Enem dos professores. E em breve 100% realmente dos estados e municípios vão aderir a essa prova, né? Vamos dar uma apresentação, vamos fazer uma apresentação. Não sei se vocês já estão por dentro de como vai ser essa prova. Por ser uma novidade, muita gente ainda tem muitas dúvidas quanto ao concurso. Para facilitar um pouquinho, eu acho que para tranquilizar um pouquinho vocês, não é uma prova do zero, assim, nova, né? Apesar de ser uma novidade, a aderência a esse tipo de prova para os professores, para as pessoas que estão ali terminando a licenciatura, é, esse tipo de prova, o tipo de questão, que vai ser o modelo de questão, é o modelo INEP, né, gente? Sendo o modelo INEP, a gente tem um padrão de questões ali, modelo Enem, modelo ENAD, então a gente tem um direcionamento, não estamos completamente perdidos, nunca estaremos, tá bom? A gente tem um modelo ENAD, um modelo Enem, um modelo que trabalha competências e habilidades, então nós estamos bem familiarizados com isso, já quem trabalha com ENAD, quem trabalha com Enem. Eu trabalho com Enem há 19 anos, então estou bem familiarizada com o modelo de prova do INEP. Tá? Não sei se vocês viram aí que tem falou sobre a FGV. A FGV vai fazer a distribuição dessa prova, organização, distribuição, mas o modelo de prova, as questões vão ser elaboradas pelo INEP. Beleza? Bom, aí como vocês podem ver, né, essa banca aí do INEP, as inscrições começaram hoje, né, gente? Dia 14 de julho, vão até o dia 25. Há essa taxa aí de R$ 85 para pagar até o dia 31. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa data de pagamento, né? Muitas vezes a gente vai ali, faz a inscrição, mas acaba esquecendo de fazer o pagamento, né? Tanta coisa na nossa vida, tanta correria, tanto boleto já para pagar, né? E acaba esquecendo de fazer o pagamento. E você acha que está inscrito, isso acontece com os alunos do Enem, imagina, adolescente, né? Muitas vezes os pais não são os pais que fazem essa inscrição. Vocês são adultos e podem também esquecer, eu acho que podem até mais que os jovens. Então a gente vai ficar, né, sempre avisando a vocês desse prazo aí até o final do mês para efetuar o pagamento. Tá? E a prova é em outubro. Então, assim, a gente tem bastante tempo, tem um tempo razoável para a gente se preparar. Vai dar tranquilamente, a ementa é enorme, assusta um pouco a galera da prova específica de português. São 20 itens, né? Então dá uma assustada, parece que dá um passadão geral em toda a sua faculdade, em todo o seu curso superior. Como é que a gente vai dar conta disso nesses meses? Dá sim, galera. Pode ficar confiante que a gente vai conseguir fazer essa preparação. Até terminando, eu vou falar com vocês sobre o cronograma, eu sei que é uma dúvida de muitos, então a gente vai conversar sobre esse tempo, vai dar tempo de fazer tudo direitinho até o dia 26. Bom, o curso é composto pela parte, né, geral, que é a prova, né, não sei se vocês estão sabendo como é que funciona essa prova. A prova é composta por duas partes. Uma
de conteúdo geral, que vai entrar parte de pedagogia, tem até redação aí no meio desse caminho também, um conteúdo mais pedagógico, e nós temos uma turma, tá? Essa turma geral, que é comum a todas as áreas, independentemente da específica que você faça, você precisa fazer essa prova primeira com 30 questões, tá? Essa turma básica, o nosso curso também oferece, beleza? Temos aí os professores, essa turma geral vai ter esses conteúdos transversais, pedagógicos, que vão ser comuns a todas as áreas. Tem 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva, beleza? Muito bem. E aí, quem quiser pode comprar separado. Então, acho bem interessante, né? Que você não precisa fazer uma venda, né? Não tem que comprar um, tem que comprar outra específica, já tem que comprar da turma básica, não. O curso básico está aí, o QR Code na tela. Quem se interessar, coloca o QR Code, dá uma olhada depois com calma, já salva o link, tá? Aí pelo QR Code, para ver como vai ser mais aprofundado essa turma do curso básico. Beleza? Bom, comigo, aqui hoje, a gente vai de específica. A gente vai dar um gás para a parte de língua portuguesa, né? E vou me apresentar um pouquinho melhor para vocês, saio falando ali, né? Vou me apresentar para vocês. Quem vai ministrar essa aula sou eu. A prova é composta, né? Essa prova específica é composta por 50 questões. Então, assim, gente, para pensar. A básica tem 30, a nossa tem 50 questões de múltipla escolha. É uma prova densa, é uma prova pesada, exige uma preparação com acompanhamento, com direcionamento, com questões assertivas, que direcionam, inclusive, nesse conteúdo programático que é tão grande, tá? Podemos passar aí. Então, Leonardo. Bom, quem sou eu? A minha formação é bem misturada, né? Eu tenho a formação acadêmica em letras, português e literaturas, pela Universidade do Estado, aqui do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada, concluí os meus estudos na PUC, aqui do Rio. Me especializei em língua portuguesa para estrangeiros, então, ensino de língua portuguesa para os estrangeiros. Foi bem interessante que eu consegui olhar a nossa língua por uma outra perspectiva. Aspectos que, para a gente que tem a língua como língua materna, não se dá conta, né? Eles fazem, né, os estrangeiros, quando as pessoas estão aprendendo a nossa língua como segunda língua, as pessoas nos fazem perguntas que, às vezes, nós, como falantes nativos, não nos damos conta. E aí a gente acaba precisando estudar a origem de determinadas palavras, por que aquela expressão idiomática significa aquilo. Então, a gente vai muito para a parte cultural, quando a gente ensina a língua portuguesa para estrangeiros. Então, tem a parte técnica e tem a parte cultural também. Bom, paralelamente a isso, e eu acho que isso me deu bastante... não, peraí, se eu falar. Paralelamente a isso, eu tenho uma formação artística, tá? E isso eu acho que me deu uma bagagem bem legal de literatura. Então, eu sou atriz também, tenho formação em teatro, participação em televisão e preparação de elenco, né? Eu participei durante muito tempo de um grupo aqui no Rio de Janeiro que preparava elenco para cinema, para série. Então, a gente preparava os atores a partir de uma abordagem literária. Então, eu usava a literatura na preparação desse elenco. Isso foi bem interessante, esse momento foi bem interessante na minha carreira. E trabalho há 19 anos com preparação para vestibular, focando em Enem, banca do INEP, provas, aí a gente se baseia muito também no que está acontecendo no ENAD, e aí eu tenho quase 20 anos de experiência nessa área, ok? E umas fotos minhas aí atuando online, né, nas videoaulas. Eu trabalho no cursinho pré-vestibular, aqui também no Rio de Janeiro. Bom, o meu Instagram tá aí abaixo, caso vocês queiram se comunicar comigo. Além, claro, que vocês têm aqui da plataforma para tirar dúvida. Como é que vai ser esse curso, Ana? Vamos entender um pouquinho melhor como vai ser o curso? Vamos lá. Pode passar o slide. Eu falei para vocês que o nosso conteúdo
gramático, ele está bem, bem longo, né? Bem extenso. Mas dá para a gente unir um pontinho, um tópico ao outro e trabalhar isso, né? 2, às vezes, tópicos numa aula só, porque a gente vai ver que está tudo interligado, né? Então, a gente tem as concepções da língua, as implicações do ensino da língua. Eu acho que eu tenho percebido no ENAD, e eu acho que a proposta da prova é muito em relação a como vai ser a aplicabilidade desse conteúdo em sala de aula. Então, com a experiência em sala de aula, junto com a parte acadêmica, a gente consegue pensar em questões, a gente vai conseguir pensar em questões que usem a teoria e a aplicabilidade disso na sala de aula. Como é que a gente vai ensinar aquela matéria para o aluno? Esse tipo de questão aparece no ENAD e provavelmente vai aparecer com mais frequência a partir do momento que o ENAD vai virar o PND, né? Então, entender essas implicações no ensino, tá? Os níveis de análise da língua, então, esses aspectos culturais, níveis de linguagem, linguagem culta, coloquial, formal, informal, tá? Falar sobre toda a nossa formação cultural, não só a formação nessa língua portuguesa que vem de Portugal, mas todas as outras interferências culturais que nós tivemos, né? Análise de discurso, tipos de texto. O Enem gosta muito, o INEP no Enem trabalha muito essa tipologia textual, gêneros discursivos, o que vai implicar também nas funções da linguagem, tá? Pode passar, por favor. E aí, a gente percebendo, né, a língua escrita, as questões morfológicas também, que a gente vai precisar levar em consideração semântica, estilística, morfologia, sintaxe, uma morfologia e uma sintaxe sempre conectada à estilística, à diversidade de possibilidades, né? A nossa língua é uma língua viva, uma língua falada, muito falada. Nosso território é super extenso se a gente analisar no mapa o tamanho do Brasil para o tamanho de Portugal ou de outros lugares falantes de língua portuguesa. Então, a dinâmica da nossa língua muda bastante o tempo todo. Várias palavras são criadas, né? Então, a gente precisa encontrar um ponto em comum, claro, né, entre essas variantes, mas perceber, identificar as variações linguísticas que estão rolando no nosso território, na nossa cultura, em contextos históricos diferentes, né? Uma variação que talvez fosse uma variação histórica. Será que é histórica ou será que ela é histórica, mas está sendo trazida mais para uma... Como é que a gente fala? Por uma diferença de faixa etária, entende? Às vezes não é, por exemplo, uma farmácia que era escrito com PH e agora não é mais. É entre pessoas que estão no mesmo contexto, mas tem, às vezes, um ruído na comunicação, uma dificuldade na comunicação por conta da diferença de faixa etária. Um bisneto conversando com a sua bisavó, às vezes um vocabulário de um de outro ali, uma forma de se comunicar que pode gerar um ruído na comunicação. Tá? Parte literária, gente. Parte literária, obviamente, também vai ser cobrada. Não só a teoria da literatura, mas a teoria da literatura sendo aplicada em sala de aula. Como a gente adapta aquela teoria à aplicabilidade. Então, a gente vê questão, por exemplo, de você precisar indicar ali qual seria uma atitude coerente para que o aluno desenvolva determinada habilidade linguística, né? Então, sei lá, fazer passeios culturais, que atividade? Nas opções, às vezes, aparecem ali que atividades ou que atitudes a gente poderia tomar dentro de sala de aula, tá bem? Teoria crítica da literatura, gêneros literários. Então, quando a gente fala desses gêneros literários, a gente está falando do gênero lírico, gênero dramático, gênero ensaístico. É diferente de movimento literário, né, gente? Os gêneros literários são os tipos de textos literários que existem, tá? E esses movimentos literários são os movimentos de acordo com cada contexto histórico, né? Os estilos de época que nós estamos acostumados a aplicar em sala de aula, mais, né? Que a gente está mais acostumado a aplicar em sala de aula. Vamos passar aí. Tem mais uma coisinha, ó. Tem mais, são 20 tópicos, lembra que eu falei? Então, letramento literário. A parte realmente mais metodológica, né? Mais teórica
da parte de literatura, que na faculdade normalmente é teoria literária, teoria da literatura. A gente vai pegar um pouquinho essa parte também, beleza? Literatura canônica, não canônica, então levar em consideração a pluralidade cultural. A gente vai estudar a diversidade cultural do nosso país, a diversidade literária, artística do nosso país. O nosso país é riquíssimo em cultura e cada região tem a riqueza literária, artística referente a essa cultura. Né? O Enem, o INEP, o ENAD, eles gostam bastante de trazer essa diversidade cultural. Então, a gente vai estudar não só a literatura canônica, mas também a não canônica na formação do leitor. Né? Marcas de oralidade, performance, fruição, já falei isso, né? Essas questões de como a literatura se utiliza dessas marcas de oralidade, como a arte se utiliza de métodos tão diferentes, né, de representação artística, formas diferentes de se manifestar artisticamente. Né? Interrelações da língua e da literatura com outras semioses. Então, a literatura dialoga, ela cria relações intertextuais com que aspectos dentro do nosso cotidiano, em que momentos do nosso cotidiano, em que aspectos da nossa vida, música, arte, literatura, cotidiano, como o cotidiano interage com a literatura, a arte imita a vida imita a arte, a literatura é uma arte mimética, né? Afinal, de mímica, de imitação da realidade, e a parte de interpretação de texto, né? A gente sabe que uma grande dificuldade hoje dos formandos, não só no ensino médio, mas infelizmente também no ensino superior, é a não percepção, né? A dificuldade de interpretação, interpretativa mesmo. Como nós somos alunos específicos de português, a gente está levando em consideração que, eu estou levando em consideração que eu estou falando com um público que tem essa habilidade cognitiva de argumentação, de interpretabilidade. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho nos processos argumentativos, né? E na formação crítica, numa leitura crítica, na percepção dos métodos argumentativos, na construção dessa leitura crítica. Então, a gente não só tem que ler e entender, perceber e interpretar o texto, mas a gente é especialista na língua. Então, a gente tem que dar conta de como foi a construção daquele raciocínio, quais foram as estratégias argumentativas usadas. Super importante. Tá bem, gente? Tá fluindo aí? O que vocês quiserem complementar, vocês podem falar, tá? Mandar aí no chat, eu respondo de boa, tá? Tá fluindo. Tá? Assustaram com esse conteúdo aí de 20 tópicos? Fiquem tranquilos, tá? Dá conta de tudo, a gente dá conta de tudo. Ana, como vão ser as nossas aulas? Organização da aula, como é que vai ser essa dinâmica da aula? Eu vou ajudar, inclusive, na apresentação desse conteúdo, mas ajudar, inclusive, na prática docente mesmo. Muitos exemplos, muitas situações concretas, casos concretos que eu vou trazer aqui, vocês vão poder usar na sala de aula também, nas aulas de vocês. Então, como o próprio conteúdo está dizendo, né? Não sei se vocês lembram ali no início, que é a língua e a aplicabilidade dela, né? E como na sala de aula, e como a gente consegue passar esse conteúdo para os alunos, as minhas aulas aqui também vão ser baseadas na nossa prática docente. Exemplos, músicas de intertextualidade, então vamos trazer exemplo de poemas, músicas que a gente poderia usar na sala de aula, que podem cair no texto como relações, textos que a gente pode usar na nossa aula para falar sobre variação linguística, por exemplo, dentro da nossa literatura contemporânea, da literatura canônica, beleza? Então, a gente
a gente vai conseguir dar conta disso. Exemplos práticos, né, da aplicabilidade do conteúdo, então a gente sempre vai trazer questões nas nossas aulas. Tem um material extra, beleza, gente? Eu disponibilizo para vocês um material extra com mais questões, além das que foram abordadas durante a aula. E também um negócio bem legal que eu acho muito importante, na minha aula não abro mão, que é o material de apoio. Que material de apoio é esse? Eu trago fonte bibliográfica, porque eu acho que é super importante para a gente, para vocês que estão se formando, para a galera que já é professor e vai fazer essa prova, precisa dar uma atualizada. Quais são as fontes bibliográficas, quais são os livros, né, que estão sendo usados, textos teóricos que falem sobre aquele assunto. Então, a gente vai pegar artigos científicos de universidade mesmo, da USP, de faculdades consagradas dentro daquela determinada área que eu esteja abordando ali naquele momento, e eu vou trazer extra nesse material de apoio, beleza? Esse material vai ter teoria, os links desses artigos de opinião, vídeos que a gente tem usado em sala e vídeos extras também, tá? Resoluções das questões e sempre, 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 turma, aberto para tirar dúvida. Essas dúvidas, elas podem surgir aqui durante a aula. A gente pode, aliás, é até legal quando a dúvida surge durante a aula, porque é desse gancho, às vezes, de uma dúvida que a gente pode acrescentar, pensar de uma maneira diferente. Mas essas dúvidas, elas também podem acontecer depois, às vezes, né? Eu estava pensando, estudando, olhou o material de apoio, surgiu uma dúvida. Vocês conseguem mandar essas dúvidas para a gente, tem um grupo no WhatsApp, e a gente responde, ok? Podemos passar aí o slide, Anado, por favor. Ana, temos um cronograma? Temos um cronograma, mas esse cronograma a gente pode adaptar. Eu pensei dessa maneira. Se vocês curtirem, a gente mantém. Se vocês acharem que é melhor uma aula durante a semana, eu achei legal 2 aulas durante a semana, tá? Então, eu fechei aí, por exemplo, 5 aulas iniciais. Então, a gente vai falar da linguagem e suas dimensões, e eu vou abordar aí marcadores de pressuposição, indicadores modais, o que é texto, tá? Essa parte de linguagem verbal, não verbal, trabalhar imagens, publicidade, aspectos linguísticos dentro desse texto não verbal e verbal, porque tudo é texto, né, gente? Uma cor diferente que a publicidade tem usado, uma fonte, por que aquilo está escrito do lado direito e tem uma imagem de uma pessoa do lado esquerdo, deitada, sentada, tudo isso é texto. Então, a gente vai trabalhar a linguagem na sua semiótica, né? Uma análise semiótica da linguagem, técnica mesmo dessa linguagem. E vai incluir aí a parte de variação não, a parte de funções da linguagem, tá? Bastante coisa aí nesse linguagem em suas dimensões. E aí eu pensei nisso para o dia 21, e a partir da semana seguinte, né, que semana 21 é a semana que vem, e a partir da semana seguinte, a gente ter 2 aulas, acho que eu botei certa essa data, deixa eu conferir aqui. Acho que eu coloquei, porque aí eu pensei da gente separar o quê? Segunda e quarta, para disponibilizar a aula para vocês. Então, as aulas estariam disponíveis segundas e quartas, sempre com essas questões, né? Questões sobre o tema que foi abordado, no modelo INEP, mas esse materialzinho de apoio com bibliografia, tudo direitinho sempre, nessas 2 aulas. Deixa eu só conferir aqui. Mas é isso, ó, 21. Isso, aí 28 seria na outra segunda, perfeito. E 30 seria na quarta, e assim sucessivamente. Então, segundas e quartas. A função da linguagem, gramática e estilística, então a parte de gramática é bem interessante a gente analisar também dentro dos aspectos da comunicação, tá? Arte e literatura, falar um pouquinho sobre o conceito de arte. Hoje a gente já vai ver alguma coisinha sobre isso. Vamos lá?
mas podemos passar. O que vocês acham aí? Me mandem no chat, por favor, se funciona para vocês essas aulas estando disponíveis 2 vezes na semana, porque 2 vezes na semana dá para a gente fechar com folga antes da prova, né? Que a prova é em outubro, né? No final de outubro. Com certeza. Cléo, essas questões que eu vou colocar, hoje já tem questão para vocês, hoje a gente já vai disponibilizar, são questões do ENAD também, beleza? Tem questões do ENAD e tem questões do Enem que são parecidas com o ENAD, na mesma pegada, na mesma linguagem, tá bem? Gente, mas as aulas ficam disponíveis, né? Vocês não precisam estar ali ao vivo assistindo. Essas aulas elas vão ser disponibilizadas para vocês nesses dias, mas vocês assistem no melhor horário para vocês. Certo, pessoal aí do IB? Ok? É isso, tá? São videoaulas. O pacote vai funcionar com as videoaulas, vocês enviando dúvidas, mais o caderno de questões, mais o grupo oficial, materialzinho sempre atualizado, esse material extra que eu vou enviar também, simulados, beleza? Simulados, e a nossa revisão final, que aí vai ser uma aula ao vivo também, igual essa, para vocês tirarem as dúvidas, beleza? Caso vocês tenham mais dúvidas sobre a parte técnica, é melhor vocês entrarem em contato com a central de vendas do IB, tá? Tem um número aí na tela para vocês, e a gente fica aqui com a parte específica, para eu tentar mostrar aqui para vocês um pouco como é que vai ser o nosso curso, beleza? Aí o QR Code também. QR Code, né? O povo chique fala QR Code. Fala QR Code, beleza? Tá aí na tela para vocês, para vocês verificarem. Gente, esse curso é super importante, assim. Esse concurso é super importante. E eu tô achando muito legal nós temos pioneiros nisso, e ver tanta gente, aí 71 pessoas, né, online, porque daqui a pouco todo mundo vai aderir, né, o Brasil todo vai aderir. A gente já tem um percentual grande no nosso país de estados e municípios, e daqui a pouco, para fazer concurso mesmo né, nos estados e nos municípios, você vai precisar ter esse ENAD. Nós estamos passando aí na tela para vocês os aprovados, né? O curso é um curso sério, tem não só online, mas tem a estrutura física também dele. Quem se interessar, quem quiser assistir fisicamente, o online é legal que a gente consegue assistir de casa, a gente consegue atingir o Brasil inteiro, ajudar na preparação de pessoas no Brasil inteiro. Para algumas pessoas é mais cômodo, mas o curso existe fisicamente também, beleza? É só. Cadê o QR Code? Vamos jogar de novo esse QR Code? Joga lá mais uma vez esse QR Code para o pessoal se animar e fazer a inscrição. É muito legal. Isso que eu estava falando é o seguinte: o que eu acho legal? A galera já está à frente do seu tempo, né? Tem muita gente que nem sabe que daqui a pouco os concursos, né? Vários concursos já estão obrigando a pessoa a ter participado dessa prova. Então, a gente está à frente do nosso tempo. Nós estamos pioneiros nisso, vamos dizer, vanguardistas. Nós somos vanguardistas aí na PND. Beleza? Vamos direcionar aqui para a específica. Deixa eu ver aqui. Vai ficar comigo agora a parte de material. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já posso, pessoal? Galera do IB, posso compartilhar aqui tela? Ele ainda está apresentando. Vou substituir, hein?
Muito bem. Compartilhando a tela com vocês. Foi. Uhum. Ok, gente. Bom, vamos começar, vamos ver aqui, gente, para quem perguntou, foi a Cléo, né? A Cléo perguntou se a gente resolveria a questão do ENAD. Já começamos com uma questão do ENAD, Cléo. Peguei uma questão discursiva, tá? Para a gente entender, principalmente, essa questão que eu falei no início da aplicabilidade. Como a gente percebe que o ENAD, e principalmente sendo o ENAD agora uma prova para o corpo docente, né, que vai ser exigida para que a gente consiga o emprego dentro da nossa área, como eu acho que eles vão direcionar as questões por esse caminho, né, por esse tipo de pergunta, tá? Ainda que eles adaptem as questões de múltipla escolha, beleza? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Primeira questão, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai dar uma lida nesse enunciado, né? E eu vou resolver a questão e vou abordar a parte teórica, a parte de conteúdo. Mas eu vou abrir com essa questão para a gente levantar a discussão que eu quero aqui sobre o primeiro tema com vocês. Já é uma discussão bem polêmica. Vamos lá. Lendo o enunciado primeiro, tá bom, gente? Considerando as informações e os argumentos presentes nos textos 1 e 2, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura. Eita lelê, hein? Eita lelê, que foi mexer, como dizem aqui na minha região, mexeu num vespeiro, numa casa de marimbondo. Arte, cultura e censura, a gente precisa entender o que o texto está falando sobre, mas a gente já sabe que tem polêmica aí em relação a censurar a arte de determinados grupos culturais, certo? À luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição, então o próprio enunciado está falando sobre a garantia de liberdade de expressão, liberdade artística, que está lá na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna de 88, certo? Então, discorra a respeito, fale tudo que você souber sobre esse assunto, né? Fale tudo que você souber sobre isso. Em seguida, apresente em seu texto 2 ações educativas que podem contribuir para minimizar, né, para mitigar essas tensões e garantir a liberdade artística prevista pela lei. Então, olha o que eu falei para vocês. Eles pediram aqui nessa questão 2 ações educativas, ou seja, o que a gente poderia fazer em sala de aula, né, na nossa escola, como professores, para poder diminuir essas tensões, ou seja, essa discussão, né, essas dúvidas que muitas pessoas têm em relação ao que é arte, quais são os limites da arte, será que a arte teria limite, não teria? Vamos ver a questão levantada aí nesses textos? O texto 2 é um trechinho da Constituição, né? Vamos dar uma lida no texto 1, que eu acho sempre importante que vocês leiam a fonte desses textos. Conforme o tempo for passando aqui nas nossas aulas, vocês vão ver como, assim, a gente ler a fonte já ajuda, às vezes, até a responder a questão, né? Saber quem falou aquilo ali, reconhecer, às vezes, o nome daquela pessoa que está ali naquele lugar, né? No lugar de fala, tá? Becerose, não sei se você conhece, mas olha lá o que está escrito. O que faz a arte? Ou seja, qual é o papel da arte, certo? Direito, arte e liberdade. Foi tirado aí da edição do Sesc São Paulo. Em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questionada, né? Tanto que, em época de censura, a primeira atitude que normalmente fazem é tirar a arte, né, gente? Tirar a arte do conteúdo, do programa das escolas, né? Surgem debates em jornais, na rua, em casa, para discutir sua relevância. Não podemos deixar de nos perguntar como chegamos a essa estranha situação em que a gente precisa justificar a própria existência da arte. Tem que justificar por que
que é válido a pessoa estar se manifestando artisticamente dessa maneira ou não. Ela pode ser julgada apressadamente como boa ou ruim, mas nem por isso deixa de ser arte. Porque a arte não precisa agradar, né, gente? A arte não tem que ser algo que seja bonito, agradável aos nossos olhos. O cineasta Godard, né? O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aponta para o fato de que a cultura é a regra, a arte é a exceção. Adoro essa visão sobre a arte. Vamos dar uma aprofundada aí. A arte é, dentro da cultura, o que tensiona a própria cultura para, assim, levá-la para outros lugares. Enquanto a cultura regula, a arte destoa e movimenta. A arte questiona, incomoda e transforma. Arte e cultura se contradizem, mas andam de mãos dadas. Os psicanalistas, Sueli Ronick e Félix Guattari, consideram que o conceito de cultura é profundamente reacionário. A arte é reacionária para os psicanalistas e esse cineasta que foi apresentado, né, o Godard, Guattari e Ronick. A arte, ela precisa incomodar, ela precisa movimentar o que está vigente até então. E muitas vezes, essa arte que incomoda, que é reacionária, ela é capaz de mudar a própria cultura, ela tensiona a própria cultura. É uma maneira de separar atividades semióticas em esferas, às quais os homens são remetidos. Tais atividades, assim isoladas, são padronizadas para o modo de semiotização dominante. Né? Tem uma técnica que acaba predominando naquele período. A arte, por sua vez, existe plenamente quando junta o que é separado, questiona o que é geralmente aceito, grita onde há silêncio, desorganizando e fazendo a cultura se reorganizar. Quando se discutem os limites da arte, né, são, na verdade, os limites da nossa tolerância que estão sendo debatidos. Então, se você gostou ou não gostou, se você acha que aquilo é arte ou não, na verdade, você não está discutindo sobre aquela manifestação artística, mas sobre o que você tolera, o que você acha ético ou moralmente válido ou não. E isso vai depender de cada contexto histórico e cultural. No texto 2, traz o artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos, falando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, né, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. É livre a expressão da atividade artística, intelectual, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E assim, a gente questiona normalmente, né, o que seria arte ou não. Quando ele pede aqui, deixa eu voltar um minutinho, quando ele pede para a gente discorrer a respeito da relação entre arte, cultura e censura, e já mostrou para a gente o artigo da Constituição, e ele quer que a gente leve isso em consideração, a gente vai, obviamente, negar qualquer tipo de censura, né? E mostrar, talvez, por que as pessoas tenham tantos questionamentos, né? Eu botei aí para vocês, gente, de fundo, não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, o fundo é uma obra do Jean-Paul Basquiat, né? Do Jean-Paul Basquiat, se chama Pollo Frito. E é uma obra de arte que, a princípio, para quem não tem contato com arte, ou quem tem um contato com uma manifestação artística mimética, prazerosa, agradável, apolínea, possa incomodar, né, a quem não tem o contato com a linguagem artística. E aí, para vocês terem uma noção, essa obra de arte aí, do fundo, foi vendida por 25 milhões de dólares. E essas obras, conforme o tempo vai passando, elas vão valendo cada vez mais, né? Vendidas em leilões, 25 milhões de dólares. E muitas pessoas vão questionar. Deixa eu voltar aqui, antes da gente voltar aqui, deixa eu só... Eu quero ver o que vocês estão falando ali, se vocês estão falando alguma coisa. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, quando se depara com aqueles poemas
contemporâneos que são mais curtinhos, ou com alguns poemas ali da primeira fase do modernismo, né? Tem um que eu acho ótimo, que se chama Happy End, final feliz, né? Que diz assim: o meu amor e eu nascemos um para o outro. Aí no outro verso está assim: agora só falta quem nos apresente. E isso é um poema, né? Os poemas que são desenhados, muitas vezes quando a gente mostra para os alunos questionam: mas isso é poesia? Mas isso é literatura? O quadro, né, ali do Polho Frito, mas isso é arte? Isso parece uma pichação, parece um rabisco de parede. Qual é o valor da arte? Tem um propósito a arte? O que conecta as pessoas com aquele material artístico? Né? Um grande questionamento. As performances são muito questionadas. Performances, quando a pessoa usa o corpo como arte. Muitas vezes toca em questões morais, éticas, e isso acaba também gerando muitos questionamentos. O que é arte, então? Vamos voltar lá. Vou estar lá com vocês. Vamos pegar na origem aí da palavra. Né? Aqui, ó. Arte é uma técnica, né? É uma habilidade. Artes vem desse radical ars, grego, que indica técnica, habilidade. É quando a gente consegue concretizar, materializar, vamos dizer assim, um ideal estético de beleza e harmonia. Vocês viram que eu botei beleza? Está sublinhado aí, porque esse padrão de beleza não necessariamente ele precisa ser aquilo que é considerado o belo, né? E harmônico. Mas quando a gente pega na origem lá da arte grega, tinha esse ideal estético de beleza e harmonia. Atualmente, a arte se mistura com tecnologia, há vários questionamentos sobre a tecnologia da informação e da comunicação, as IAs interferindo nas produções artísticas, né? Essa percepção de estética, né, da palavra estética da origem grega, como a gente percebe, qual é a sensação, quais são as sensações, as sensibilidades, quais são os aspectos sensoriais que aquela arte causa na gente. E ainda que seja uma repugnância, ainda que seja uma aversão, ainda que você fique com raiva, não goste daquilo, sinta nojo daquilo, pronto, ela te tirou, ela te provocou a tal da catarse, né? Que é aquela identificação, é aquele momento que a arte te tocou de alguma forma e você se envolveu com aquele material artístico, com aquela técnica que foi utilizada, né? Eu estava preparando a aula e dei um passadão, assim, eu fiquei pensando nas polêmicas relacionadas a essa visão de arte, né? E eu lembrei da Yoko Ono, eu lembrei da Marina Abramovic, Marina Abramovic, o nome dela saiu ali sem um Bzinho, tá? Aramovic, Marina Abramovic. O próprio Cult Piece da Yoko Ono, que eu vou comentar aqui com vocês, não sei se vocês já ouviram falar nessa performance, as duas primeiras aqui são artistas performáticas, né? O Cult Piece foi iniciado pela Marina Abramovic, e aí depois a Yoko Ono fez também essa manifestação. Mas a Marina Abramovic tem algumas performances bem polêmicas, né? Ritmo Zero, uma outra que ela ficava com a faca, passando a faca entre os dedos, enfim, usando o corpo ali no momento da apresentação. Né? E trouxe para vocês também algumas vezes que a arte foi censurada, aproveitando o link com a questão. O projeto de lei que tentou criminalizar o funk em 2017, repetindo a história do samba, né? O samba, não sei se vocês se lembram, mas o samba já foi crime no Brasil, já foi criminalizado. A pessoa que era pega ali com um pandeiro, com um cavaquinho, era presa mesmo, assim. Não podia, né? Mas não era só a manifestação, isso que é importante, gente, por isso que eu falei que vários links ali do nosso tópico do nosso conteúdo programático, né, estão interligados, porque
Quando se tenta criminalizar uma manifestação artística, seja o samba, seja o funk, ou como estão tentando fazer agora também com o trap, né? Tentaram fazer também com o rap, lá na época dos Racionais, a gente percebe que há, na verdade, uma questão envolvendo racismo, preconceito social, né? Porque normalmente tentam censurar essa arte que vem da periferia, essa arte das classes sociais mais baixas, que funcionam muitas vezes como denúncia, ainda que inconsciente, para as mazelas sociais que estão ocorrendo com determinados grupos, né, da sociedade. Tá? Agora, quero falar um pouquinho com vocês sobre as performances. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês essa da Marina Abramovic, primeiro. Vamos seguir, eu vou seguir aqui a da Yoko. Eu já deixei aberto aqui. Vamos voltar aqui para... Vou mudar aqui a apresentação da tela. O vídeo está em preto e branco, mas eu acho que dá para a gente ver direitinho. Vocês conseguem ver, gente? Tá tudo... Tá fluindo? Tá ótimo. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue o som. Eu vou deixar rolar e vou comentar. Lembrando que performance é o artista usando o seu próprio corpo e o momento, o instante, fala por si só. É uma arte que não acontece duas vezes, né? Aquela apresentação, nenhuma apresentação, que seja de teatro, de performance, ela é igual, apesar da pessoa tentar repetir. Mas a performance é menor ainda a probabilidade de ser igual, porque a pessoa se disponibilizar seu corpo ali, para que o público reaja de acordo com a catarse, com as emoções dele diante daquela possibilidade. Então, a Yoko Ono se colocou num lugar em que as pessoas poderiam cortar as peças dela, cortar pedacinhos de peças de roupa dela. Ela ficava ali parada, inerte, e a arte acontecia de acordo com as intenções desse espectador, né? Olha aqui, vou deixar um trechinho rolando. Cada um chegava e usava, e fazia um corte, né? As pessoas começavam ali singelas pelo braço. E ela sem manifestar reação, né? Vou pular. Ok. Singelo. Até que chegou um momento que rasgaram a roupa dela inteira, tá, gente? Foram... E aí muitas pessoas poderiam questionar, certo? Tá, qual é o objetivo disso? Qual é o intuito? A gente precisa de um contexto, lembrar que ela é uma mulher, né, que é um corpo feminino. Isso é muito importante, a gente pegar essa intersexualidade, né? O corpo feminino sendo manuseado, manipulado, o corpo feminino sendo despido. Então, para a gente levar em consideração isso também. Ok? E deixa eu mostrar para vocês a Marina Abramovic. Parei de compartilhar? Parei, né? Peraí. A Marina Abramovic. Deixa eu ver aqui. Ok, passei. Já estava aqui já, exposto. Desculpa aqui, gente. Vamos. Compartilhando de novo. Vamos lá.
Aqui já foi um pouquinho mais desesperador no projeto da Marina, porque ela ficou 6 horas, por 6 horas, ela vai explicar aqui. Eu separei um TED que ela explica como foi isso. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só dizer para vocês mais ou menos como é que foi antes da gente compartilhar. Ela fica por 6 horas exposta diante de várias ferramentas numa mesa. Tesoura, faca, gilete, canetinha, maquiagem, inclusive uma arma que tinha em cima da mesa, uma arma com uma bala, para que as pessoas fizessem o que quisessem com ela durante essas 6 horas. E o interessante é que ela se permitia, e as pessoas sabiam que durante aquele período ela permitiria que fizessem qualquer coisa com seu corpo, e como as pessoas vão demonstrando o seu instinto violento, né? Começa ali com as pessoas fazendo uma maquiagem, um carinho, daqui a pouco as pessoas já estavam apalpando o corpo dela, colocaram ela deitada, cortaram, tinha gente bebendo sangue, gente, da Marina Abramovic, cortando o pescoço dela e bebendo sangue, noção disso? Bebendo sangue da mulher, e ela ali parada, inerte. Até que tem uma mulher que pega a arma, coloca a bala, e põe a arma na mão da Marina, apontada para a cabeça dela, e fala para ela atirar, né? Obviamente ela não atira, mas até que ponto se chegou, né? Quando acabou o tempo, ela simplesmente saiu ali daquele lugar como se nada tivesse acontecido. Nesse TED que eu vou disponibilizar para vocês, eu não vou assistir todo agora, ela descreve essa performance, vocês vão ver aí. Now, let's go back in time. It's 1974. There is the gallery somewhere in the world. And there is a young girl, age 23, standing in the middle of the space. In the front of her is a table. On the table, there are 76 objects. 76 objetos. For pleasure and for the pain. Some of objects are a glass of water, a coat, a shoe, a rose, but also the knife, the razor blade, the hammer, and the pistol with one bullet. There is instructions which says, I'm an object. You can use everything on the table on me. I'm taking all responsibility, even killing me. And the time is 6 hours. Uau, né, gente? Uau! Ela ficaria ali, parada, esperando essa reação das pessoas. Ela fala sobre a dificuldade, aconselho vocês a depois assistirem o teste todo, mas eu quero parar aqui. Eu vou dar um pulinho para ela falar sobre a performance, porque isso cai na prova, tá? Performance. Vamos lá. Eu acho que muitos de vocês talvez estejam se perguntando, a partir desse momento, qual é o intuito dessas performances. E a gente vai voltar lá para a questão, vamos voltar lá para a ideia da arte, do papel da arte. Tá bem? Vamos lá. Welcome to the performance world. First of all, let's explain what is the performance. So many artists, so many different explanations, but my explanation of performance is very simple. Performance is mental and physical construction that performer make in a specific time in the space, in the front of audience, and then energy dialogue happen. The audience and the performer make the piece together. And the difference between performance and theater is huge. In the theater, the knife is not the knife, and the blood is just ketchup. In the performance, the blood is the material, and the razor blade or knife
is the tool. It's all about being there in the real time, and you can't rehearse performance because you can't do many of these times things twice, ever. Gente, isso é puro conteúdo teórico, né? O que ela está trazendo para a gente é um puro conteúdo teórico da diferença entre as linguagens artísticas. E a performance, mais do que o teatro, é a que causa mais polêmica normalmente. Música e performance, atualmente, são as manifestações artísticas que mais são censuradas, beleza? Porque elas são mais difíceis da gente entender ou captar a mensagem, ou talvez perceber, né? Porque não é entender, né? Não é racionalizar, se não perde sentido da arte, mas de perceber, sentir. Lembra que eu falei sobre arte, a questão da estética e a questão da sensibilidade? Tem gente que acha que tem que ser agradável, que tem que ter sempre uma sensação boa. E foi o que ela falou. Traz sensação de dor, mas trouxe sensações de prazer, mas também traz sensações de agonia, de dor. Tanto para quem está assistindo a pessoa que está fazendo ali, que está praticando, quanto aquela pessoa se percebendo, né, tendo prazer em provocar a dor no outro. Então, esse é o papel da performance, é trabalhar no campo do emocional e não do racional. E quando a gente tem uma sociedade, respondendo a questão ali, quando a gente tem uma sociedade que fica pautada apenas no racional e não no sentir, não está acostumada com o sentir, a se sensibilizar, não vai entender esse tipo de arte que não é agradável. Então, o que a gente deve fazer como escola, como corpo docente? Se familiarizar, levar essas pessoas, levar os alunos a museus, a se familiarizarem com essa linguagem artística, a produzirem, a colocarem as suas manifestações, a manifestarem emocionalmente as suas questões, trazerem participação, trabalhos, né, envolvendo manifestações artísticas de acordo com o campo emocional daquele aluno. Isso em sala de aula, trazendo exposição para a escola, abrindo para as famílias. Isso poderia servir de resposta para a questão. Abrindo não só para os alunos, mas para toda a comunidade escolar. Então, expor os trabalhos, as manifestações artísticas desses alunos para a família, para a vizinhança, para que toda a comunidade escolar passe a interagir com esse tipo de linguagem, né? Só mais um pouquinho aqui para finalizar a fala dela nessa apresentação. Which is very important, the performance is, you know, all the human beings are always afraid for very simple things. We are afraid of suffering, we are afraid of pain, we are afraid of mortality. So what I'm doing, I'm staging this kind of fears in the front of audience. I'm using your energy. And with this energy, I can go and push my body as far as I can. And then I liberate myself from these fears. E assim eu me liberto desses medos. E assim a gente passa, né, a ter uma sociedade, aqueles que estão familiarizados com esse tipo de linguagem, a uma sociedade que se liberta desses medos, que encara esses medos, que percebe quais são os medos, que percebe o que ela tem de pior ou de melhor dentro dela mesma, né? Dentro de si mesmo, e consegue viver de uma maneira mais consciente. Então é o puro suco da filosofia, né, gente? O puro suco da sociologia e da filosofia. Mas a sociedade não está preparada para isso aí, não, né? E trazendo a questão do projeto de lei, como eu falei para vocês, eu disponibilizei esse link também. Em 2017, quase que o funk virou crime também, né? Manifestação de funk, baile funk. E aí eu vou ler esse iniciozinho aqui com vocês da matéria, que eu achei bem interessante, fazendo a comparação com o samba. O sambista João da Baiana tinha problemas com a polícia quando andava com seu pandeiro pelas ruas do Rio de Janeiro. No início do século XX, ele foi preso várias vezes com um instrumento musical na mão. Na época, sambista era sinônimo de criminoso. E aí a gente para pensar. Hoje em dia,
no Rio de Janeiro especificamente, a gente tem um sambódromo. Hoje em dia, o samba é uma das marcas culturais do Brasil. Hoje em dia, a gente tem as escolas de samba. E há um tempo atrás, não é tanto tempo historicamente falando assim, era crime e sambistas eram presos, né? Então, esses conceitos de o que é uma arte valiosa, canônica, marginalizada, eles variam de acordo com o tempo, isso também é pura teoria, e normalmente estão associados à cultura da periferia. Tranquilo, gente? Tá fluindo? Eu vou continuar aqui, tá? Vou continuar aí um pouquinho da nossa aula mais. Beleza? Tá fluindo bem? Podemos? Vamos lá, então. Vamos voltar lá para o slide. Voltando para a questão, ficou claro que eu acho que a resposta discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura. Essa censura normalmente ocorre, né, ou por conta de uma falta de conhecimento, né, um preconceito, um conceito pré-estabelecido sobre o que seria arte, muitas vezes associando a arte à beleza e ao que é agradável, e a arte não precisa agradar, ela precisa, como o próprio texto disse, da questão, precisa subverter, questionar muitas vezes o padrão, e por isso nem sempre ela vai ser receptiva, né? Ela vai ter uma receptividade. E, falando sobre essa estética da beleza, quando a gente se aprofundar na nossa aula de arte especificamente, eu vou abrir justamente para a gente falar sobre isso, sobre o que é a estética da beleza, dando uma passada aí sobre, na filosofia, tá? Na sociologia, na filosofia, para Platão, essa arte que a gente entende como arte mimética, a literatura, por exemplo, a gente entende como uma arte mimética, né? Uma arte que imita a realidade, que traz a ilusão da realidade, que foi o que ela falou sobre o conceito do teatro, né? O gênero dramático, por exemplo, segundo aí a ideia de Platão clássica, é a imitação da realidade. A arte estaria ali para ser uma ilusão da realidade. E a natureza, ou seja, a realidade, seria muito melhor do que essa imitação, né? O que a gente pode fazer até trazer um paralelo aí para as redes sociais, né? Porque a realidade, olha isso, gente, que interessante. Estou pensando aqui agora, tá? Pensei agora. Para Platão, a arte imita a realidade, imita a vida real, ela tem essa potência de mimesis, mas a realidade sempre seria mais perfeita. Olha que interessante, fazendo um paralelo com esse mundo das redes sociais, né? A vida das pessoas se tornou um reality, uma série. A vida das blogueiras, dos blogueiros, virou um seriado. As pessoas ficam acompanhando. E muitas vezes as pessoas acham que estão acompanhando a realidade, né? Mas aquilo não é a realidade. Aquilo é a vida forjada, é a ilusão da realidade. Por mais que seja a vida daquela pessoa ali, a partir do momento que ela está filmando, que ela está mostrando, que virou uma publi, né, que virou uma publicidade, aquilo passa a ser uma ilusão da realidade. Só que olha que bizarro, agora eu estou pensando aqui, o que dá também uma questão legal envolvendo tecnologia, né? Qual é o problema, então, dessa ilusão da realidade advinda da rede social, da tecnologia? Ela é forjada, então ela é muito mais bonita. O problema é que muitas vezes quando essas pessoas se deparam com a realidade, ela não é mais perfeita como era para Platão. A realidade, ela tem problemas, né? A realidade não está com filtros, a realidade não está mascarada, organizada, preparando aquela mesa posta, bonitinha, né? A realidade agora, ela não é mais perfeita. Pelo contrário, a mimética, né? A imitação, a ilusão é mais bonita, é melhor, trazendo aquela história, desconfigurando ou reconfigurando o mito da caverna de Platão, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A história do mito da caverna de Platão, as sombras disformes que os prisioneiros veem ali dentro daquela caverna são sombras disformes, eles acham que são ótimas, que são lindas, é o que eles têm ali para entreter,
mas elas são sombras disformes. E quando eles se deparam, né, quando eles saem daquela caverna e se deparam com a realidade, eles acham muito mais bonito. O problema agora é que não, é o contrário. Essas sombras, elas não são mais disformes, elas são sombras forjadas, cheias de filtros, né, filtradas. Tranquilo? E aí, a realidade não é mais tão perfeita assim, tá? E a gente vai dar um passadão pelo Kant, falando dessa beleza, a beleza está na harmonia, o prazer, naquilo que nos dá satisfação. O Hegel já vai trazer essa arte como um poder de transformar a realidade, tá? E a realidade ela é caótica, né? E a arte ela é organizada, a gente consegue. É tipo uma mentira. A mentira normalmente tem mais detalhe do que a verdade, né? A pessoa, quando está mentindo, quando ela está trazendo a ilusão ou a arte, a estética artística, normalmente ela dá mais detalhe, ela é mais organizada, ela é racional. A vida está predisposta ao acaso. Então, às vezes, o louco, a loucura, o mais irracional pode acontecer. Você vai contar a verdade e ninguém acredita. Já reparou? Que às vezes a gente conta a verdade e ninguém acredita, mas uma mentira bem contada, todo mundo acha legal. Por aí, tá? E a gente vai fazer mais uma questãozinha. Afinal, para que serve a arte, então? Vamos lá. A gente cria, em geral, como o próprio texto da questão falou, são criações, materializações que vão questionar o mundo, né, e o contexto em que a gente está inserido muitas vezes, conta a história humana ao longo dos séculos, expõe a cultura e sentimento de um povo, representa elementos de um meio natural ou divindades antigas. Por exemplo, gente, pintura rupestre é arte, né, e cai também nessas provas, cai no ENAD, cai no Enem. A pintura rupestre não foi uma manifestação que os homens das cavernas estavam fazendo arte ali naquele momento, claro que não, mas passa a ser considerado arte a partir do momento que representa a cultura de um povo, que representa elementos do meio natural, que representa uma antiga civilização, tranquilo? Um grupo social. Por isso que, às vezes, um talher vira uma manifestação artística, né? Foi usado por Dom Pedro lá, não sei quando. Beleza? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui mais uma questãozinha. Hip hop, cultura marginalizada, né? O hip hop tem sua filosofia própria, com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias de muitas cidades, colocando-se como contraponto à miséria, às drogas, ao crime e à violência. O hip hop busca interpretar a realidade social daquele grupo. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. Gente, isso serve para o rap. Então, assim, a questão vai mudar, eles vão botar o rap, vão botar, sei lá, para atualizar um trap, vão colocar para atualizar o funk, né? Como já foi o samba. Mudou ali o hip hop, mas a filosofia é basicamente a mesma. As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas em que, gente? Olha lá. Hip hop também é um movimento cultural, certo? Que tem como características o quê? Traços e formas que representam personagens de olhos desproporcionalmente maiores e expressivos, conhecidos como mangá. Mangá e hip hop não tem relação, né, gente? Mangá são das histórias em quadrinhos, né? É outra pegada, tem um aspecto cultural asiático, tá? É outra ideia. Nas formas de se vestir e de cortar os cabelos com objetivos contestadores à ordem social próprios do movimento punk, o punk ele tem mais a ver ali com o rock, né? O hip hop ele tem tanto. Não vou falar muito, não, vou deixar vocês. Nas frases e dizeres de qualquer espécie, rabiscadas sobre fachadas de edifícios que marcam a pichação. Muito cuidado, que aqui, às vezes, muita gente marca essa opção porque está se deixando levar por pensamentos preconceituosos também. Olha o que ele está dizendo, cuidado que ele falou de pichação. O hip hop ele está associado normalmente a quê, gente? Ao grafite. Então, existe uma diferença entre grafite e pichação. Pichação. Oi, professora, boa noite. É a tela, é o slide, você não mudou. Não mudei? Então, peraí.
Nesse do que é arte, vocês não estão vendo ele, é isso? Esse da questão, tá lá na Ah, performance que tem as imagens. tá. Professora, no Fala, pode material, perguntar. no material também não está a questão. Tá, tem sim essa questão. Não, no material, porque essa questão aqui tá no slide. Tem outras questões lá para vocês. Essa aqui vai ficar nesse material, tá bem? Tá aqui. Agora tá compartilhando essa tela? Vamos ver? Foi? Me deem um joinha aí, gente, um ok. Estão vendo? Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Essa questão, eu acho que eu só coloquei aqui no slide mesmo. Não sei se ela foi para lá, não. Essa aqui eu acho que está aqui só no nosso material. Eu coloquei mais questões lá no material para vocês, tá? Mas vamos lá. Voltando, então. O hip hop, ok? Vocês captaram a ideia, né? Falei para vocês que a relação dele é com grafite e não com a pichação. A pichação, sempre que associar pichação, hip hop a pichação é sempre pejorativo, tá, gente? A arte mural, a gente chama de arte mural. A arte mural que vai ser reconhecida, ainda que seja periférica, ainda que seja uma manifestação cultural que muitas vezes é marginalizada, é o grafite. Tranquilo? Tem o Cobra, né, que é super famoso aí no grafite, e outros artistas também do grafite. Então, quando eu falo pichação ali, não, tá? Nos movimentos, então, leves e sincronizados com os pés que deslocam o dançarino, denominado moonwalk, deu uma coisa... Esse aí é o... Oh, gente, como é que é o... Lá... Oh, meu pai, esqueci o nome do... É Michael Jackson! Michael Jackson é pop, gente. Michael Jackson é do pop, não era do pop, não é do hip hop. Bom, sobrou para a gente a letra E. Vamos ver o que aconteceu aí na letra E, se é ela mesma. Tudo indica que sim. Declamações rápidas e ritmadas. Perfeito, hip hop né? Tem a disputa ainda de rap, de hip hop, é rápido, ritmado, com alturas aproximadas, mais ou menos tendo o mesmo ritmo, né? Características também do rap. Perfeito, associou o hip hop ao rap. Beleza? Moonwalk eu adorei, gente, porque foi lá no... Não tem nada a ver, né? Moonwalk é aquele passinho para trás que o Michael Jackson fazia, né? Tranquilo? Dúvidas? Vamos Essa seguir. questão, Fala, amor. essa questão, no momento que você começou a apresentar o slide, você já tinha lido antes, porque mesmo que você tivesse falado, não teria como nós termos acompanhado, já que não estava sendo apresentado. Eu estava lendo, mas não tinha no slide, era isso que não estava aparecendo? A partir do entendeu, acredito. Então ficou os itens anteriores e o próprio comando da questão sem, aqui na minha visão, sem conexão, já que não estava sendo exposto, sabe? Não sei se os colegas conseguiram compreender bem, mas quanto a isso eu posso... Não, claro, pode falar, porque não estava aparecendo, né? O texto, eu estava falando ali e eu achei que o texto estivesse aparecendo, mas não estava. Ele fala na questão sobre o hip hop ter uma filosofia própria com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias. Então, eu falei antes com vocês sobre o funk, sobre o samba, né? Falei com vocês sobre o rap, sobre o trap, que agora também tem um projeto de lei para criminalizar, e o hip hop ele está nesse campo, né, das experiências periféricas das cidades, certo? Eu não estou ouvindo. Tem alguém falando aí comigo? Tá? Foi? Aí ele diz assim:
colocando-se como um contraponto à miséria, às drogas e ao crime e à violência, o hip hop busca interpretar essa realidade social. E muitas vezes ele vai trazer isso como temática, né? A miséria, a droga, o crime e a violência, porque essa é a realidade que essa pessoa está vivendo. É muito difícil a pessoa estar vivendo numa realidade de miséria, de droga, de crime, de violência, e falar sobre o pôr do sol no entardecer em Iracema, sobre o pão de açúcar, né, o Corcovado, aqui no Rio de Janeiro. Se a pessoa está vivendo ali, como fazia muitas vezes Vinícius de Moraes, Tom Jobim, artistas incríveis, mas eles falavam sobre a realidade que os cercava, né? Enquanto a galera que está ali no hip hop, no funk, no rap, no trap, no samba, como nasce da periferia também na sua origem, vai trazer essa realidade social como uma forma de interpretar essa realidade. Tranquilo? Seu objetivo... Obrigado. Isso. E o objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa a essa população. Então, essas opções que nós lemos, elas trouxeram referências que não se associavam ao hip hop, né? A primeira falando ali do mangá, o mangá não tem relação cultural com o hip hop. A segunda falou do movimento punk, ou seja, mais relacionado ao rock, né? A letra C falou ali sobre a pichação, muita gente iria na letra C, mas lembre-se de que apareceu pichação, gente, é pejorativo, não é legal, não é o que a gente vai marcar. Agora, associar o grafite, sim. A arte mural é o grafite, a pichação é o rabisco, ok? O Moonwalk, que é do Michael Jackson ali, do pop, e aí a letra E, mais aconselhada, já que fala das declamações rápidas e ritmadas. Beleza? Vou passar aqui. A gente vai fazer mais uma questãozinha. Eu vou fechar a aula às 9, pode ser? Vou fazer mais uma questãozinha. A gente vai falar sobre um outro aspecto aqui. E a gente continua aqui. Agora eu quero entrar em outro ponto, né? Outra aula. Levando em conta, gente, que não é a aula específica de arte. Eu estou trazendo um panorama de como vai ser isso. Na aula que a gente falar só sobre arte, eu vou me aprofundar na parte técnica, teórica desse item, ok? Trazendo agora uma outra questão, uma questão do ENAD, né? Essa está no material. Eles vão trazer para a gente 2 textos, sempre esses textos para serem comparados, então uma prova com bastante leitura, imagina 50 questões com bastante leitura, 2, 3 textos para a gente comparar, 1, 2, 3 para analisar, né? Trouxe um poema de Oswald de Andrade, então é importante a gente analisar lá nas nossas aulas de literatura, que Oswald de Andrade faz parte da primeira fase do modernismo, é uma fase que traz a valorização da linguagem informal, da língua falada no Brasil, da diferença do português de Portugal para o português usado no Brasil, linguagem coloquial. Ele traz vício na fala, é o título, tá? E diz assim: para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E assim vão fazendo telhados, vão construindo telhados. O que ele está querendo trazer para a gente? Essa fala, que é considerada um vício, mas é a fala do nosso povo, é a valorização da linguagem local. Então, mio, mió, pió, teia, telhado, assim a gente vai construindo os nossos telhados, ou seja, metaforicamente, a gente vai construindo a nossa cultura, ok? Construindo os nossos aspectos, a nossa bagagem linguística cultural. Poema de Beco, de Manuel Bandeira, também do modernismo, também primeira fase do modernismo, com o mesmo... O slide não passou. Ué, gente, mas agora, realmente, porque eu estou compartilhando... Não passou? Não, aqui para mim está aparecendo a questão que você colocou anteriormente. Mas
Estranho. Está sendo Será que compartilhado, só ela só não tá passou compartilhado, no slide. gente? É, Isso, tá tá preso no usando slide, né? só. Só Oi. que é na 5, no 5. Aí você tá na questão 6 do slide 6 aí. E aí ele está Sim, mostrando. entendi. Mas é porque eu tô lá no compartilhão da janela, compartilhão do slide, estava lá compartilhado. Tirei e vou botar de novo, tá bom, gente? Vamos lá. Eu tô acostumada a dar aula com o Meet, porque realmente agora que eu não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se agora. Eu tô compartilhando, eu não quero. Eu quero passar o slide, eu quero que ele vá, né? Não é para ficar parando. Foi lá? Vamos ver agora. Eu vou fazer um teste aqui de passar a página e vocês vão me dizer. Eu vou voltar e vou passar, vocês vão me dizer se foi. Deixa eu ver. Que era para ir normalmente, né? Voltou para o anterior? Não. Então, Está no cada vez slide que eu, 7. eu passo o slide, agora está na questão 12 ainda, né? Sim. É. Não sei o que aconteceu, não. Mas, enfim, a gente vai, eu vou e volto. Agora eu já sei qual é o problema, eu consigo resolver, dar o meu jeito aqui. Vocês estão vendo, então, agora, questão 12, está lá o poema que eu falei, Vício na Fala, do Oswald de Andrade. E no texto 2 do Manuel Bandeira, que é um autor do modernismo também, né? Está lá dizendo o seguinte: poema de Beco. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que vejo é o beco. Primeiro que a gente já tem uma linguagem, gente, Manuel Bandeira, poeta, né? Numa linguagem que, olha a estrutura desse texto. Parece poesia, gente? Não parece poesia, né? Parece uma linguagem narrativa. Então, a gente já começa a perceber aí várias matérias dentro dessa questão. A gente vê variação linguística, a gente vê domínio de tipologia textual, de gênero literário, porque nesse texto 2 eu estou vendo que é um poeta, é um poema, mas está com travessão, uma pergunta, uma narrativa, um narrador com discurso direto, ou seja, típicos de um texto narrativo, dentro de um texto lírico. Então, há o que a gente chama de hibridismo de gênero literário aí também, tá? Vamos lá. A partir da leitura dos textos acima, avalie as afirmações a seguir. No texto 1, traços da oralidade foram adotados não apenas como recursos estilísticos. O que é estilístico? Diferente, para trazer uma diferença. E o recurso estilístico é todo e qualquer recurso que a língua oferece para causar determinado efeito de sentido. E se o efeito de sentido é valorizar a linguagem local, trazer essa marca de oralidade é uma forma, é um recurso estilístico para gerar o efeito de sentido desejado. Até aqui, tudo bem. Então, não só usado como recurso estilístico, mas também como um instrumento de legitimação de variedades linguísticas do Brasil. É uma ótima opção, né? Legitima uma variedade linguística. A linguagem coloquial, aquela que não segue a norma culta, e é isso que é valorizado pelos modernistas, principalmente de primeira fase. No texto 2, a simplicidade da linguagem e o desequilíbrio métrico dos dois versos consubstanciam a própria perspectiva do sujeito poético. Então, nesse texto 2, a linguagem simples, né, uma linguagem típica de um texto narrativo, com um vocabulário que a gente chama de termo apoético, que não é comum ser encontrado, né? Beco não é uma palavra comum da gente encontrar nos poemas clássicos, né? Desequilíbrio métrico, ou seja, é um poema, mas não está seguindo métrica, pelo contrário, parece uma linguagem narrativa. Consubstanciam a própria perspectiva do sujeito poético, do eu lírico, de ele é eu lírico ou é um narrador,
né? É um personagem, é um narrador, é um eu poético. Número 3. No texto 2, a estrutura ultrassintética, ou seja, reduzida, de síntese, de redução, ultrassintética, compromete o caráter e a apreciação estética do texto modernista. A gente vai desconfiar dessas opções que falam de comprometer a apreciação estética do texto, ou seja, por ele ter feito um poema com características do gênero narrativo, será que eu diminuiria esse tipo de arte? Será que eu desconsideraria? Será que eu comprometeria a apreciação desse texto? A partir do momento que ele quebra com o padrão, com a tradição do que é fazer uma poesia? Não, né, gente? A gente não vai desvalorizar uma estética que rompe com o padrão, até porque esse é o papel da arte, como a gente viu no início da aula, né? Romper com padrões. Então, o que é correto se afirmar aí? Olha, a primeira é válida, né? E a segunda também faz sentido. A terceira, que fala que compromete a estética do texto modernista, não, pelo contrário, ela enriquece a estética modernista. Ela traz mais uma característica para essa estética modernista, né? Deixa eu falar aqui com vocês, porque eu tenho que voltar, porque senão esse slide ele não passa. Tem que voltar. Tá fluindo, gente? Deu para entender como vai funcionar, como vão funcionar as nossas aulas? Preciso de um feedback. As aulas vão funcionar dessa forma. A gente vai trazer questão, só que eu vou trazer o conteúdo relacionado a essa questão. Então, por exemplo, nessa segunda questão, um conteúdo que a gente vai falar de variações linguísticas, a gente vai trazer material, slides com conteúdo sobre variação linguística, a gente vai falar sobre questões envolvendo arte, modernismo, como o modernismo se utilizou das variações linguísticas para enriquecer estilisticamente o texto deles. Então, a gente vai trabalhar com conteúdo e questão, beleza? Eu trouxe questões para vocês entenderem qual é o perfil da prova e como a gente vai trabalhar, ok? Nesse meu material aqui, de slide, a gente tem conteúdo, eu vou disponibilizar para vocês, dentro ele tem aquela parte ali de arte, então esse material vai ser disponibilizado para vocês em PDF, tá? O conteúdo do slide. Tranquilo? Bom, gente, aí vocês me digam se vocês querem que mude alguma coisa, quer mais questão. Acho que a questão eu vou fazer assim, eu prefiro fazer a questão na sala, assim, na aula. Eu acho mais dinâmico, a gente conteúdo e questão, ver a aplicação do conteúdo na questão. Ok? Tudo bem? Bom, ficamos por aqui. Muito Resolução obrigada. dessas questões, professora. Fala, querido. A resolução dessas questões que foi disponibilizado. Sim. Essa resolução está no material extra que vocês vão receber. Já devem ter recebido, eu acho. Ou vai chegar aí para vocês, tá? Vai ficar disponível um material com essas questões e mais. Tem 10 questões que eu disponibilizei para vocês, relacionadas a esse conteúdo que a gente viu agora. Beleza? Esse conteúdo de arte, de variação linguística. Então, tem 10 questões disponíveis, com gabarito, tudo direitinho, beleza? E o material extra que eu falei para vocês também, além desse material aqui da nossa aula. Ok? Um prazer, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que a gente compartilhe muitas questões ainda juntos. Até a próxima. Beleza? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.